Qual a diferença entre piolho e lêndia? A diferença entre piolho e lêndia é bem simples. A lêndia, ela é o ovo do piolho. Uma vez que o piolho é transmitido de uma criança ou de uma pessoa para outra, ele põe ovos. E esses ovos ficam aderidos ao fio do cabelo, bem próximo do couro cabeludo. A esses ovos a gente chama de lêndia. As lêndias, elas ficam em forma de ovo em torno de 7 a 10 dias. Depois elas saem dos ovos e viram uma forma que a gente chama de ninfa, que dura também em torno de 10 dias, que são os piolhos crianças e não são transmissíveis. Depois dessa fase, os piolhos adultos, que são aqueles que a gente vê se movimentando, são transmissíveis de uma pessoa para outra. Então a diferença entre piolho e lêndia é justamente a idade de cada um. Isso vai ajudar, essa diferenciação ajuda a gente no tratamento, porque o tratamento para um e para outro é diferente. Existe uma época do ano onde os piolhos aparecem mais? Na verdade, existe uma relação sazonal, mas não de frio ou calor. O que existe em momentos de maior aglomeração, então, por exemplo, enquanto as crianças estão em aula e não de férias, a incidência de piolhos acaba sendo maior. A gente precisa lembrar que os piolhos, eles são transmitidos de pessoas para pessoa. Ele pode permanecer vivo fora da pessoa, ou seja, num objeto como um pente, um brinquedo, um urso de pelúcia, por até 2 dias, né? A gente tem que lembrar que as crianças compartilham muito esses objetos, compartilham, às vezes se abraçam, usam o mesmo travesseiro. Então, quanto maior o contato entre as crianças ou até entre as crianças e outros adultos, maior a chance de transmissão. E, claro, como esse contato acontece muito mais durante o período escolar, acaba tendo uma transmissão maior nesse período também. Como tratar os piolhos? Bom, o tratamento dos piolhos, ele envolve basicamente 2 partes, o tratamento das lêndias e o tratamento dos piolhos adultos. O tratamento dos piolhos adultos acaba sendo um pouco mais fácil, uma vez que eles não estão protegidos pelos ovos como as lêndias. Então, os shampoos ou as loções de piolho contra os piolhos normalmente funcionam nos bichinhos adultos. Já nas lêndias, o produto costuma não penetrar. Então, o que a gente recomenda é que se trate uma vez. Os shampoos, a maioria dos shampoos e loções devem ser deixadas no couro cabeludo por aproximadamente 10 minutos e depois enxaguadas. E é importante repetir a aplicação depois de 7 dias. Por que 7 dias? Justamente porque esse é o período que as lêndias levam para sair dos ovos, virarem piolhos adultos e aí então a gente conseguir matar esses piolhos com os produtos 7 dias depois. Outra coisa muito importante, remover mecanicamente as lêndias. Se a gente pensar que quanto menos ovos tiverem no couro cabeludo, menos piolhos adultos vão ter depois de 7 dias, a gente consegue entender esse princípio. Então, o que deve ser feito? Usado pente fino, né? O pente fino é muito fácil de encontrar em qualquer farmácia, para remover essas lêndias mecanicamente. Uma coisa que facilita muito a remoção é usar condicionador no cabelo da criança, porque às vezes, como o pente é muito fino, pode acabar machucando, pode ser difícil, principalmente nas meninas que têm cabelo grande, então usar condicionador ajuda.